amigos e amigas, nós no Instituto Sagres desenvolvemos o projeto Civismo, que busca resgatar feitos e heróis da nossa história com a finalidade, o propósito de fortalecer o espírito patriótico do cidadão e da cidadã brasileira. Dentre esses feitos de nossa história, nós temos falado sobre a Força Expedicionária Brasileira. Já contamos a epopeia da Força Expedicionária Brasileira e alguns dos feitos mais importantes da nossa força, que foram o combate e a vitória em Monte Castelo, e hoje nós vamos ver de Montese. Então, quanto à Força Expedicionária Brasileira, convém sempre lembrar que havia no Brasil uma ideia dos derrotistas da Quinta Coluna que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar uma força expedicionária para combater na Europa. E o Brasil mandou, e a cobra fumou. E ali estão alguns dos nossos veteranos da Força Expedicionária Brasileira e do grupo de caça, o Sentapua, que fez parte dessa epopeia brasileira na Itália. Então, ali à esquerda, como segunda gravura, alguns veteranos. O símbolo do Sentapua, que é o primeiro grupo de caça que fez parte da Força Expedicionária Brasileira. Ali à direita, na sala de guerra, alguns oficiais e sargentos veteranos do primeiro grupo de caça. Tivemos a participação da mulher na Força Expedicionária, com 67 enfermeiras na Força do Exército, né? E 6 enfermeiras no primeiro grupo de caça. A Itália reservou para o Brasil um pedacinho de seu território para nós sepultarmos os nossos heróis falecidos, mortos em combate, né? Ou mortos durante as ações da Força Expedicionária Brasileira, cemitério em Pistoia. E em 1965, 20 anos depois do final da guerra, foi terminado no Aterro da Glória, no Rio de Janeiro, o monumento aos mortos na Segunda Guerra Mundial, e houve traslado dos corpos para o Aterro da Glória. Ali abaixo e à esquerda nós temos o Marechal Mascarenhas de Moraes, que quando era general de divisão foi o comandante da Força Expedicionária Brasileira. Ali está um pracinha, com o qual, na imagem do qual eu homenageio a todos os pracinhas que participaram da guerra, e simbolicamente o Exército de ontem e o Exército de hoje, que é a Guarda da Pátria. O Exército e suas co-irmãs, a Força Aérea e a Marinha, né, estarão sempre dispostos a defender a honra, a dignidade, a soberania, a independência do Brasil. Vamos, então, falar sobre o combate de Montese, que ocorreu no dia 14 de abril de 1945. O início foi terminar ali por volta do dia 16 de abril. Ali à direita, a localização dentro do Teatro de Operações da localidade de Montese. Lembrando que, vejam lá à direita da gravura, lá em cima, no retângulo vermelho, Bolonha. Bolonha era o objetivo do 5º Exército dos Estados Unidos, né? E também, na linha de Bolonha, do 8º Exército Britânico, que ficava mais para leste. Ao 5º Exército dos Estados Unidos pertencia o 4º Corpo de Exército e o 2º Corpo de Exército. E a FEB pertencia ao 4º Corpo de Exército, que está ali à esquerda, está lá o símbolo da FEB. Haviam mais 3 divisões nesse 4º Corpo de Exército, uma 10ª Divisão de Montanha e outras 2 divisões, e a FEB combateu lado a lado com a 10ª Divisão de Montanha desde o início do rompimento da posição defensiva alemã nos Apeninos. Então, ali, de um lado ao outro da gravura, os senhores veem em marrom, a linha de altura dos Montes Apeninos. A primeira linha de defesa, que era a linha gótica, já tinha sido rompida em 21 de fevereiro e 5 de março com a conquista de Monte Castelo e Castel Novo. A segunda linha defensiva, ainda nos Montes Apeninos, né, atrás da linha gótica, era a linha Gengis Khan. Aí sim, pegava Montese, Zoca e Tula. Então, nós vamos tratar do ataque a Montese, que ficava nessa segunda linha defensiva dos Montes Apeninos, a linha Gengis Khan, que, uma vez rompida, permitiu à Força Expedicionária Brasileira chegar ao Vale do Rio Pó e prosseguir para a esquerda, para noroeste, para fazer junção com os aliados, com as forças aliadas na França. E foi nesse aproveitamento do êxito para fazer essa junção lá na fronteira da França que a Força Expedicionária Brasileira bloqueou a retirada de uma divisão de infantaria alemã e deu-se o combate em Fornovo, com a rendição dessa 148ª Divisão de Infantaria Alemã, primeira vez que
uma divisão alemã da Wehrmacht se rendeu na Itália a uma força aliada, e foi exatamente a Força Expedicionária Brasileira. Mas hoje nós vamos ver, isso é só para ter uma ideia geral das operações, como elas se desenvolveram, para o rompimento da posição defensiva alemã nos Montes Apeninos. Montese, repito, ficava na segunda linha de defesa dos Montes Apeninos, junto com Tula e Zoca, que foram as posições que constituíam a linha Gengis Khan. Então, o combate de Montese começou no dia 14 de abril de 1945, e ali está Montese nos dias atuais, à esquerda, e à direita, uma foto antiga da região de Montese, onde se destaca a famosa Torre de Montese. Então, o combate de Montese se deu do dia 14 ao dia 16 de abril e foi a vitória mais sangrenta da Força Expedicionária Brasileira. Vejam que, em 2 dias, nós tivemos 426 baixas. Nos 4 ataques a Monte Castelo, em 2 meses e meio, nós tivemos 423 baixas. Aí foi em 2 dias o que ocorreu na frente de Monte Castelo em 2 meses e meio. E aqui, em Montese, houve 453 prisioneiros alemães. Então está lá a Torre de Montese, para verem aquela construção um pouco abaixo da torre, a violência do combate. Agora uma foto aqui à esquerda da torre e da igreja de Montese. A Torre de Montese só foi conquistada pelo pelotão do Tenente Porã, que foi o primeiro que entrou na localidade de Montese, no dia 14 de abril, e ela só foi conquistada no dia seguinte, por volta ali do meio-dia, 1h da tarde, foi que caiu a Torre de Montese, no dia 15 de abril. O combate em Montese foi muito violento, e em homenagem ao que eles chamam, na Itália, os moradores da região, de libertadores, foi como ficou conhecida a FEB para aqueles italianos, eles deram, em homenagem à FEB, deram o nome a uma praça de Piazza Brasile. E para terem uma ideia da violência do combate, veja o que escreveu Egídio Skeff, correspondente de Guerra de O Globo, no dia 16 de abril de 1945, quando já estava terminando o combate em Montese. Montese já não existe. Nenhuma casa intacta. Podemos avaliar o efeito terrível dos disparos de artilharia. Casas destroçadas. As manchas de sangue assinalam a violência da batalha com que os alemães a defenderam. Portas destroçadas, leitos vazios, cômodos em desordem. Os brasileiros venceram os nazistas, entre os quais se achavam muitos prussianos, que eram a elite da Wehrmacht e das Forças Armadas Alemãs, sempre foram os prussianos. Num combate épico de rua, de casa em casa, ficaram mortos e feridos muitos combatentes nossos. E como é que foi o esquema de manobra do 11º Regimento de Infantaria, que foi o principal regimento empregado para a conquista de Montese, da região de Montese, que nós vamos falar daqui a pouco, não foi apenas Montese, é o Regimento Tiradentes de São João del Rei. A FEB foi encarregada de conquistar a região de Montese para abrir o acesso dos aliados ao Vale do Rio Pó. A ordem de operações dizia o seguinte: o 11º Regimento de Infantaria, Regimento Tiradentes, o RT, atacará as alturas de Montese, com o 3º Batalhão ao centro no ataque principal. Então vejam que o ataque principal não era na Vila de Montese, porque essa região de Cerreto ficava mais elevada do que a Vila de Montese. Então aí tinha que ser o esforço, exatamente porque não adiantava conquistar Montese se Cerreto não fosse conquistado. O 2º Batalhão à direita, o azul, e o 1º Batalhão à esquerda, aquele verde, que é o que nós vamos falar aqui, para conquistar a Vila de Montese e prosseguir até uma cota 726, que ficava um pouco além de Montese. Então esse era o esquema de manobra, e à nossa esquerda, bem à nossa esquerda, estava a 10ª Divisão de Montanha do Exército dos Estados Unidos. Montese foi o primeiro combate urbano da FEB. O 1º Batalhão, aquele que nós vamos estudar, o Batalhão Verde, aquele que foi conquistar a vila propriamente dita de Montese, ele iniciou o ataque às 9h35 do dia 14 de abril. E ali, à direita, nós vemos um monumento que existe hoje em Montese, em homenagem aos libertadores brasileiros. Quem fez o ataque principal do 1º Batalhão foi a 2ª Companhia, veja aí nessa seta bem grossa, né, que foi para conquistar Montese. A 2ª Companhia foi para conquistar Montese e depois deveria prosseguir para conquistar 726, o objetivo final do batalhão. A 1ª Companhia, lá à direita da 2ª, acima daquela linha verde, que é a linha limite, está acima a 1ª Companhia e abaixo a 2ª Companhia, né? A 1ª Companhia realizaria o ataque secundário. E mais a retaguarda ali no retângulozinho
em volta dele está em verde, a terceira companhia que ficou em reserva. Então, esse era o primeiro batalhão. A segunda companhia, à nossa esquerda, para realizar o ataque principal, conquistando a Vila de Montese e a Cota 726. E à direita dela, a primeira companhia. A retaguarda, eixada para, se fosse necessário ser empregada, a terceira companhia, que vinha como reserva. Então, o ataque da segunda companhia, que é o que nós vamos estudar, começou às 9h35, né, do dia 14 de abril. Então, lembrando, quando eu falar pelotão, são 40 homens, cerca de 40 homens, e grupo de combate, cerca de 10 homens. Então, o pelotão, o primeiro pelotão da segunda companhia é aquela seta verde que está eixada ali naquilo que está escrito em branco, Monte Aurígula, e tinha que conquistar aquela cota 759, porque ali estava uma posição alemã, e o pelotão amarelo, aquele que vem ao centro, o terceiro pelotão, que junto com o pelotão mais à esquerda, numa seta meio laranja, vinham para conquistar a Vila de Montese. A manobra daquele primeiro pelotão, a seta verde, era importante porque, daquela posição 759, o pelotão amarelo seria batido pelo flanco, descendo. Veja que ele estava descendo uma encosta e lá em 759 está mais alto. Se ele prosseguisse ali sem ter caído ainda aquela posição alemã em 759, ele não ia conseguir prosseguir porque ele ia ter muitas baixas, porque o alemão atiraria de cima para baixo, né? Então, às 9h35, esse era o dispositivo. O primeiro pelotão estava a comando do sargento adjunto, sargento Leôncio, porque o comandante desse pelotão, daquele da seta verde, vamos falar assim em cores, né? O da seta verde, o comandante, tinha sido ferido no dia anterior. O pelotão do centro, tenente Porã, é o amarelo. E o pelotão à esquerda, meio laranja, é do tenente Howen, que foi formado no CPOR de Curitiba. O tenente Porã era da Escola Militar do Realengo. Então, às 11 horas da manhã, o pelotão do tenente Howen, né, o segundo pelotão, ele bateu num campo minado e ficou detido. O tenente tentou manobrar para neutralizar uma posição de metralhadora e levou um tiro na cabeça e morreu ali. O pelotão estava dentro, detido, porque vejam as setinhas amarelas, os fogos, né, ajustados da região de Montese detinham esse pelotão que estava, vamos chamar assim, enroscado dentro do campo minado. E o pelotão amarelo, o tenente Porã ponderou que, se ele progredisse junto com o verde, ele acabaria sendo batido pelo fogo de flanco. Mas disseram para ele, não, você prossegue. E o que ele fez? Ele colocou, então, um terceiro grupo de combate, que são só 10 homens, e que podiam se espalhar melhor no terreno, evitando oferecer um alvo compensador, que seria 40 homens progredindo ali. E esse terceiro grupo de combate foi progredindo na frente, o pelotão amarelo veio um pouco mais atrás em relação ao pelotão verde que estava atacando 759. Então, isso ocorreu às 11 horas da manhã. Às 13h30, esse era o dispositivo da segunda companhia que estava fazendo o ataque sobre Montese. Prosseguindo, então, às 13h30, o tenente Iporã, do pelotão amarelo, ele estava sem comunicações com o comandante da companhia, porque no combate em montanha, nessa região, com o equipamento rádio daquela época, era difícil você manter uma comunicação constante. Então, a comunicação falhava muito. Então, os ataques eram feitos desenrolando uma bobina com fio telefônico com o telefone lá na frente. Só que o fogo da artilharia alemã, batendo a retaguarda do pelotão, ele acabou danificando vários fios telefônicos e o tenente Iporã, do pelotão amarelo, estava sem saber o que estava acontecendo com o pelotão do tenente Howen. Não sabia que ele estava detido. Na realidade, ele estava prosseguindo sozinho com seu pelotão na direção de Montese. Só que por volta das 14 horas, o pelotão, aquele pelotão da seta verde que vinha ali por Monte Aurígula, ele conseguiu conquistar, está lá o símbolo de pelotão, em 759. E com isso, o pelotão amarelo agora tem a seu flanco protegido pelo pelotão, né, do primeiro pelotão, que conquistou 759. Só que aquele terceiro grupo de combate do sargento Raciop, quando chegou por mais ou menos cerca de 150 metros da orla de Montese, ele foi detido pelo fogo alemão. Então, o que aconteceu? O tenente Iporã manda à frente, manobrando um pouco pela direita do grupo de combate do sargento Raciop, ele manda o segundo grupo de combate do sargento Matias, que vai prosseguindo pela direita desse GC que está detido. Então, vai agora o sargento Matias com seu grupo de combate, o segundo grupo de combate,
o terceiro era do sargento Raciop e o segundo do sargento Matias, ele vai tentar progredir e desbordar a entrada ali na orla da Vila de Montese. Só que quando está chegando ali por cerca de 50 metros da posição, da orla da localidade, também batido pelos fogos alemães, ele fica detido, o sargento Matias. O que faz o tenente, então? Ele libera o seu último grupo de combate, o primeiro grupo de combate, a comando do sargento Rubens, e tinha uma região arada que oferecia mais abrigo para a progressão. O sargento Rubens vai progredindo, mas quando chega perto da orla da localidade, começa a perder a impulsão. O tenente, então, vai à frente com o grupo de comando, deixa o sargento adjunto, que era o sargento Nestor, hoje tenente-coronel Nestor, com 103 anos, o sargento Nestor, que era o adjunto, tipo um subcomandante do pelotão. Ele deixa ele com o grupo de combate do sargento Raciop, que era o terceiro grupo de combate, e o grupo de combate do sargento Matias, o segundo grupo de combate, e determina que ele bata por fogos, né, dê apoio de fogo, batendo a orla da localidade, e ele vai, junto com o terceiro grupo de combate do sargento Rubens, tentar abordar a localidade. Nesse momento, ele sem comunicações com o comandante do batalhão, o comandante do batalhão sem saber o que estava acontecendo lá na frente, porque não tinha informações, o tenente Porã não sabia que o pelotão do tenente Ari Howen estava detido no campo minado. O comandante de batalhão desencadeia, manda a artilharia brasileira da FEB desencadear fogos na orla da localidade de Montese. Com isso, o alemão que estava defendendo é obrigado a se abrigar no fundo da toca. E o tenente Iporã, junto com o grupo de combate do sargento Rubens, para não ficar debaixo de fogo amigo, ele tem que se deslocar. Então, ele se desloca e vai para a orla da localidade sem ser visto pelo alemão que tinha se intocado, tinha se abrigado no fundo da toca. Quando terminam os fogos de artilharia, que o alemão levanta para continuar defendendo, está o grupo de combate do sargento Rubens na sua retaguarda, e ali naquela entrada da Vila de Montese, onde esse grupo de combate estava atuando, o pelotão do tenente Iporã inicia a conquista da localidade. Então, com isso, ele determina que o segundo sargento Nestor faça a limpeza ali daquela orla mais à esquerda da localidade de Montese, e isso entre 14 e 16 horas, o sargento Nestor vem progredindo com aqueles dois grupos de combate que tinham ficado detidos, e por volta das 16, 17 horas, o pelotão do tenente Porã está iniciando a entrada na Vila de Montese. O que faz o comandante da companhia? O capitão Sidney determina que aquele pelotão, aquele verde, que está lá em 759, que já conquistou, determina que aquele pelotão serre para a localidade de Montese, e os remanescentes do pelotão do tenente Ari Howen, que estava no campo minado, que agora o alemão não está mais batendo, ele pode sair do campo minado, eles vêm e se integram ao pelotão do tenente Porã e ficam a comando do segundo sargento Nestor, que é promovido por bravura a segundo tenente neste combate, e recebe o comando desse pelotão. Então, estão entrando na Vila de Montese, iniciando a Vila de Montese, a conquista da Vila de Montese, o pelotão amarelo, o pelotão laranja, e vai descer o pelotão verde. Só que, quando esse pelotão verde começa a descer, a artilharia alemã identifica aquele movimento e desencadeia fogos, causando 19 baixas a esse pelotão. Esse pelotão, ao iniciar a descida, já tinha chegado àquela posição 759 toda a companhia reserva com seus 3 pelotões. Então, aquele pelotão, até se reorganizar e poder seguir para a Vila de Montese, tem um certo atraso. Aquela terceira companhia chega com seus 3 pelotões na cota 759, que já tinha sido conquistada pelo pelotão verde, vamos chamar assim. O comandante do batalhão determina que essa terceira companhia reserva fique apenas com um pelotão em 759 e que libere 2 pelotões para ir ajudar a segunda companhia na conquista de Montese. Então, agora nós temos na conquista de Montese toda a segunda companhia, que já estava encarregada de conquistar Montese, mais 2 pelotões da terceira companhia. Um deles, o pelotão do tenente Granger, no dia seguinte vai seguir à frente para conquistar 726. Então, nesta noite de 14 de abril,
A artilharia alemã desencadeia cerca de 4.000 tiros na vila de Montese. E ali há combate casa a casa a noite toda, e durante o dia 15 de abril também, combate casa a casa a noite toda, contra as posições alemãs que tinham ficado na vila de Montese, defendendo Montese. E no dia 15 de abril, então, o pelotão do Tenente Granja, que é um dos pelotões daquela terceira companhia que estava em reserva, e que deixou um pelotão na cota 759 e mandou 2 pelotões para a vila de Montese, um pelotão desses, o do Tenente Granja, vai conquistar a cota 726 e, com isso, o 1º Batalhão cumpre totalmente a sua missão. Então, ali à direita, algumas imagens do combate em Montese e, aqui à esquerda, algumas fotografias, né? Depois da conquista de Montese, os pelotões, né? Alguns membros desses pelotões se reunindo para a fotografia. Está ali o tenente-coronel Nestor, que era 2º sargento adjunto do pelotão do Tenente Porã, que está ali à direita, né, na foto embaixo, que era o comandante desse pelotão. Está ali o Tenente Hauen, comandante do 2º pelotão, que bateu no campo minado e morreu ao tentar manobrar para destruir uma posição de metralhadora alemã, e o sargento Max Wolff, que 2 dias antes do ataque de Montese, quando comandava uma patrulha, foi morto em combate. O general Klittenberg, comandante do 4º Corpo de Exércitos do 5º Exército dos Estados Unidos, que enquadrava a Força Expedicionária Brasileira, assim se referiu à conquista de Montese. Na jornada de ontem, só os brasileiros mereceram minhas irrestritas congratulações. Com o brilho do seu feito e seu espírito ofensivo, a divisão brasileira está em condições de ensinar às outras como se conquista uma cidade. E aí, aquilo que diziam que nunca ia acontecer, ou seja, que o Brasil mandar uma força expedicionária para combater na Segunda Guerra Mundial na Europa, aconteceu. Ou seja, a cobra fumou. Diziam que era mais fácil a cobra fumar, né, do que o Brasil mandar a tropa. Pois bem, a cobra fumou. O Brasil mandou e cumpriu muito bem sua missão. A Força Expedicionária Brasileira deu ao Brasil a visão de sua grandeza e da posição que precisava ocupar no contexto global. Foi com a participação na Segunda Guerra Mundial que o Brasil começou a sua ascensão no concerto internacional. Foi a semente de ascensão do Brasil. Brasil, verás que um filho teu não foge à luta. Com isso, nós terminamos mais um capítulo, vamos chamar assim, da Força Expedicionária Brasileira, da atuação da Força Expedicionária Brasileira, falando sobre a FEB propriamente dito, o que era o Brasil e como o Brasil foi à guerra e do esforço que teve que fazer para ir à guerra, das missões que a Força Expedicionária Brasileira cumpriu no Teatro de Operações na Itália, de seus grandes feitos, principalmente o combate e a conquista de Monte Castelo, de Montese e de Fornovo. Com isso, então, nós encerramos esse nosso feito, né? A exposição desse nosso feito sobre Montese, mostrando que tudo aquilo que tem na nossa história e que dignifica o nome do país deve ser lembrado, particularmente para as novas gerações de brasileiros, para que eles tenham orgulho do seu país. O nosso país tem muito a dar ainda e tem muito a progredir e tem muito a ganhar e tem muito a se projetar, se nós quisermos, se nós realmente soubermos amá-lo. Muito obrigado.